Olá a todos, paz e bem. Eu sou Aslano Jesus de Oliveira, professor de violão há mais de 10 anos, músico há mais de 15 anos. Hoje trago para vocês o tema, a importância da música na sociedade, assim como alguns conceitos da teoria musical e a aplicação desses conceitos no nosso instrumento, o violão. Essa proposta foi contemplada pelo edital da Lei Aldir Blanc do município de Frei Paulo, Sergipe. A música é reconhecida por muitos pesquisadores como uma modalidade que desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporciona um estado agradável de bem-estar nas pessoas, facilitando a concentração e o desenvolvimento do raciocínio, em especial em questões reflexivas, voltada para o pensamento. É, de fato, uma linguagem comum a todas as pessoas, podendo facilmente transmitir emoções ou sentimentos. Cada cultura possui seu próprio tipo de música, totalmente diferente em seus estilos, abordagem, concepções, criando, assim, uma identidade cultural. Um exemplo muito forte é se nós compararmos a música do Ocidente com a do Oriente. São totalmente diferentes os estilos, totalmente diferentes os elementos que compõem sua música. Mesmo que nós não conhecemos a língua, por exemplo, o japonês, nós não falamos a língua japonesa, mas nós identificamos algumas músicas japonesas por suas características. A música egípcia, a mesma coisa. A gente conhece algumas características da música. Mesma coisa aqui no nosso país. É uma diversidade cultural enorme voltada para a música. A música no Sul é uma, a música em Rio de Janeiro, São Paulo é outra, a música na Bahia é outra, em Sergipe é outra. Nós aqui, sergipanos, predominamos o arrocha, né? Na Bahia, o axé, está no sangue, está na veia, né? O Olodum é um dos maiores grupos conhecidos baianos. Nós temos também as músicas caipiras na parte da região sul do país. Nós temos também no Pará o calypso, o carimbó. Então, são uma diversidade rítmica muito grande no nosso país. Aqui em nossa cidade nós temos também vários músicos, várias influências, né, da música, na música nordestina, né? O forró tradicional no Nordeste. Então nós também temos aqui em nossa cidade grandes músicos, grandes forrozeiros, grandes artistas que desenvolvem até hoje o trabalho com a música e dão sua contribuição para o desenvolvimento da nossa cultura local, que é muito importante também nesse ciclo da música. Além do mais, a música penetra diretamente em nossos centros nervosos, de maneira rápida e imediata, provocando diversas sensações. Nós não somente escutamos músicas, nós a fazemos, mudamos a letra e constantemente estamos cantando aqueles refrõezinhos chatos muitas vezes, mas que não saem da cabeça de cada um. A música também é uma forma de gerar dinheiro, renda para algumas famílias. Ela gera na economia um impacto muito grande, pois por trás dela, de toda a sua estrutura, de todo o produto final, está uma grande equipe de músicos, equipe de produção, os estúdios, a equipe de vendas, né, do seu produto nas redes sociais, a equipe de divulgação das redes sociais. Então, é um legado muito grande que a música traz e são enormes famílias que vivem única e exclusivamente da música, seja ela aplicada na prática, tocando nos barzinhos, em restaurantes, seja elas voltadas para redes sociais. E essa influência é muito importante para a economia, pois é dela que muita gente se tira o sustento. Mas quando você toca um instrumento, é como se absorvesse ainda mais esses benefícios que a música traz. Então eu me pergunto, por que devo fazer aula de música?
Tocar um instrumento musical é bom porque proporciona sensações de prazer e libera hormônios relacionados à felicidade. Uma aula de música é capaz de acionar inúmeras áreas do nosso cérebro, ativando pontos de atenção, raciocínio e memória. Há alguns anos, isso ajuda a refletir e a reduzir o surgimento de doenças como Alzheimer e até mesmo a retardar o avanço de doenças como da esclerose. Então vou mostrar para vocês alguns benefícios que a música traz para a nossa vida. Um dos maiores benefícios é a melhoria da memória. A memória é sempre acionada quando nós estamos executando música. Então, estudar todos os seus elementos, como cifras, partitura, exercita muito a memória e melhora o rendimento nos estudos e no trabalho também. Também nós temos a melhoria da nossa coordenação motora, pois para ativar o cérebro, precisa transformar o que lê, essas partituras, esses movimentos dos dedos, justamente se for tocar violão, movimentos que nós vamos estar sempre utilizando as mãos. Então, esse movimento dos dedos e de respiração também, que afeta muito a respiração, com o tempo de treino, a coordenação motora vai se aprofundando e vai se rendendo cada vez mais, vai rendendo cada vez mais. Tocar no instrumento aumenta a capacidade de trabalhar em equipe, já que muitas das vezes você não toca sozinho. Um violão, por exemplo, você vai uma hora ou outra tocar com alguém. Tocar no instrumento também melhora a concentração. A capacidade de manter o foco e a concentração também é um benefício de estudar música, que ajuda na realização das tarefas no dia a dia, seja no nosso estudo, seja no trabalho, seja em qualquer âmbito da nossa vida social. Estudar música também combate a timidez, mesmo para quem não faz apresentações constantemente. O exercício da música dá mais desenvoltura e deixa as pessoas menos tímidas. Além disso, melhora a capacidade de se expressar e de liberar sentimentos, o que colabora também na autoaceitação, que é um dos passos importantes para quem deseja deixar de ser tímido. Alivia o estresse e a depressão e a ansiedade, pois escutar música ativa neurotransmissores e faz com que o corpo libere hormônios relacionados ao bem-estar, como a serotonina e a dopamina. Então a música em si, no geral, ela tem uma grande importância no meio da sociedade. Nós não vivemos sem música. Onde andamos, ouvimos música. Então a música é de fundamental importância para o ser humano, pois ela está presente em quase todo o nosso dia a dia. Seja ao nascer, seja ao entardecer, seja em qualquer momento, ao sair de casa, nós passamos pela rua, ouvimos música, entramos no ônibus, ouvimos música, nós chegamos na escola, cansado, para relaxar nós ouvimos música. Então a música tem muita importância na nossa vida, ela está presente em todos os momentos da nossa vida, desde ao nascer até o morrer, o momento mais triste da vida, para confortar uma família, uma música, um amigo lhe envia uma música, aquela música que tem todo um sentimento voltado e faz com que ele conforte. Então a música ela tem um poder forte de atrair as pessoas. Então nós quando entramos no mundo da música, nós não queremos mais sair. Tem pessoas que se isolam, né? E só a música é o caminho para aquela pessoa. Então nós estamos com a música presente em todos os momentos da vida. Ao nascer, nós com a cantiga de ninar, nós vamos dando os primeiros passos engajados com música, com as brincadeiras. Então a música nos leva a várias situações, a emoções. Quando estamos ativos, a música faz numa balada, a gente vai para uma balada, faz com que a música penetre na veia, a gente consiga uma música dançante, ela faz com que a gente consiga dançar. Quem nunca em casa, ao cozinhar ou no banheiro, de repente começa a dançar, se agitar, lembrar de uma música e aí começa a fazer as coisas
de uma forma tão natural que a gente nem imagina o que está acontecendo dentro do corpo da gente, dentro do organismo da gente. A música também, ela nos tranquiliza. A música faz com que, muitas vezes, a gente esteja estressado do dia a dia, do cansaço do trabalho, e a gente chega em casa, coloca uma músicazinha para relaxar e consegue tirar todo aquele estresse que a gente estava do dia de trabalho, do dia cansativo que tivemos, do dia de estudo. Então, a música ela tem esse poder e em cada pessoa ela vai ter uma forma diferente de agir. Então, como é importante a música na nossa sociedade, como é importante a música. A música faz com que, muitas vezes, cure doenças. Então, a música é trabalhada também como uma forma de tratamento para algumas pessoas. A musicoterapia hoje é aplicada em alguns hospitais e isso faz com que ative algumas funções do cérebro de muitas pessoas e isso faz com que tenha uma certa melhoria de algumas doenças. Então é importante a música na nossa sociedade. Assim como a música tem todo esse envolvimento global, vamos partir para a parte mais minuciosa da música. São alguns conceitos da teoria musical. Eu vou passar para vocês alguns conceitos básicos que vocês devem entender e conhecer para a gente começar a se aprofundar mais dentro da própria música, não mais no âmbito que a música está relacionada, mas sim dentro das suas estruturas. Então, alguns conceitos são muito importantes, entre eles o conceito de melodia. O que são melodias? São sucessivos. Então, se eu pegar um instrumento e começar a fazer sons sucessivos, isso aqui é uma melodia. E aí eu vou juntando essa melodia e daqui a pouco formo uma música. E vocês devem conhecer essas músicas. Então, essa melodia, ela vai se unindo a outro conjunto de instrumentos, a vários instrumentos, e nós vamos formando as harmonias, né? Forma algumas melodias que você já conhece, já deve ter ouvido falar. Então, quem nunca ouviu uma música, os seus elementos são esses: melodia, harmonia, tudo isso num determinado tempo. Então, a música está relacionada diretamente ao tempo. Então, vocês viram que eu toquei uma sequência melódica, depois uma sequência harmônica, em um determinado tempo. Então, quando todos os instrumentos juntam essa harmonia com essa melodia, chega a um produto final que é uma música. E a música ela é composta, além de harmonia, melodia e ritmo, ela é composta também por letra. Além dessa estrutura, nós temos na letra uma parte que empolga mais da música, que é o refrão da música. Então, nós temos geralmente uma introdução, umas estrofes, ou algumas estrofes, uma ou algumas estrofes, e um refrão, que é a parte impactante da música. E esses refrões, eles marcam a vida de muitas pessoas, né? Eles marcam de alguma forma o nosso interior, seja de uma música rápida, seja de uma música lenta, mas que a gente consegue ter esse impacto. Quem nunca ouviu, por exemplo, o tema de Ayrton Senna, lembra de que um momento triste, a morte e a partida de Ayrton Senna. Então, ao você ouvir aquela música, você relaciona ela a alguma coisa, né? E aí é o tema da vitória, que a gente conhece, né, de Ayrton Senna, que ficou marcado, é um momento que foi marcado. Eu não era da minha época, mas até hoje, quando a gente ouve o temazinho da vitória, a gente já associa a um momento de tristeza, né? E isso é marcante. A música tem esse poder de marcar a gente, seja no momento feliz ou no momento
triste. Tá ok? Então, esses conceitozinhos da teoria, eles vão ser aplicados em alguns instrumentos. E isso agora nós vamos aplicá-lo no nosso violão. Então, o nosso instrumento aqui, hoje apresentado, é o violão. Então, o violão ele é composto por um corpo, né, ou uma caixa acústica de madeira, em que ela transmite o som das cordas. Então, as cordas do violão, elas recebem as cordas do violão, elas transmitem o som para a caixa acústica. Esse violão tem um som um pouco estridente porque as cordas dele são cordas de aço, né? Então tem um som mais brilhoso. Alguns violões vêm com corda de nylon, então o som é um pouco mais abafado, mais preso, como dizemos, não é isso? Então, outra parte importante do nosso instrumento é o braço. O braço do violão é onde nós vamos executar toda a técnica, toda a teoria aplicada. O braço do violão ele é dividido em trastes, que são esses ferrinhos aqui, e esses trastes eles dividem as casas. Então, as casas são os espaços. E aí nós vamos executar toda a teoria e toda a técnica para conseguir executar as músicas, as melodias e as harmonias que o futuro nos proporciona. Outra parte importante do nosso instrumento são as tarraxas, pois através delas nós afinamos o nosso violão. Outra parte importante também é o cavalete, onde nós colocamos as cordas. Então, coloca no cavalete e aperta ou folga nas tarraxas. O nosso violão ele é um instrumento bem interessante. Ele também possui uma captação eletrônica para quem toca, né, quem vive de música, toca ou quer fazer alguma apresentaçãozinha, seja na escola, seja para uns amigos em uma festa de aniversário. Nós utilizamos o sistema do circuito elétrico. Alguns violões, os mais simples, não têm o circuito elétrico. Se você desejar tocar nele ou fazer alguma apresentação, tem que ser utilizada uma captação externa. Coloca-se um microfone e ele capta o som que você vai estar executando no instrumento. Bom, apresentado o violão, vou também mostrar para vocês alguns acessórios que são importantes na conservação do nosso instrumento, na hora de guardar e também na hora de utilizá-lo. Então, um dos acessórios fundamentais é uma capa protetora para nosso instrumento, já que quando nós guardarmos o violão, nós temos que colocar ele, acomodá-lo em um local onde não pegue poeira, nem água, né, nem filtrações, nem umidade, para que o instrumento não se estrague, porque justamente é um instrumento de madeira, né? Se você colocar na água há muito tempo, o instrumento em contato com água há muito tempo, vai ocasionar o quê? Vai ocasionar um estrago na madeira do instrumento. Então, a madeira vai acabar inchando e, com isso, perdendo, danificando o instrumento. Então, para isso, é necessário vocês utilizarem uma capa. E aí as capas têm vários modelos, né? Desde a mais simples, uma capazinha de napa, simplesinha, aos bags, que a gente chama, né? Um modelo mais acolchoado, com todo um acabamento detalhado. E aí varia muito os preços, né? Vai depender muito da condição financeira e do instrumento que você tenha. Mas você compra uma que seja acessível, né? E que lhe sirva, que seja útil para o seu instrumento. Outra coisa importante, também outro acessório importante para o nosso instrumento é a correia. Já quando você for estar fazendo algumas apresentações ou quiser estar tocando em pé, você utiliza a correia do instrumento, né? Geralmente o instrumento vem com os pininhos, você coloca a correia sobre as costas e aí facilita a utilização do instrumento quando você estiver tocando em pé. Outro acessório muito importante, né, que a maioria das pessoas utilizam hoje é o capotraste. Na verdade, além de ser um acessório, é uma ferramenta para facilitar e para alterar um pouco a afinação do instrumento e você conseguir fazer algumas harmonias e melodias diferentes. É também importante. Outro acessório fundamental é o apoio de pé, já que evita com que você se derripe por cima do instrumento e machuque sua coluna. Então, ele deixa com que você tenha mais postura do instrumento, você fica com a coluna reta
e levanta mais o instrumento, ajuda você a ter mais postura e posicionamento e não cansa muito, você está tocando na pontinha do pé, né? Imagine 2, 3 horas você na ponta do pé, tocando o instrumento, isso acaba machucando muito e esse acessório é de fundamental importância e útil para todas as suas apresentações, até nos seus treinos mesmo em casa, é de fundamental importância que você a tenha, né? Um acessório para o pé, tá ok? Então, você conhecendo o nosso instrumento, nós temos que conhecer também a parte mais enxuta da música. Nós estamos indo para a parte mais minuciosa, que é a parte teórica, a teoria musical. E a teoria musical, ela começa com as notas musicais, que são quem dão origem a todo na música para a gente que toca um instrumento. Então, conhecendo as notas musicais, o dó, ré, mi, fá, sol, lá e o si, você conhecendo essas notas musicais, você está dando o primeiro passo a entrar para dentro do mundo da música para executar algumas músicas. Você tem que conhecer as notas musicais. Conhecendo as notas musicais, nós vamos conhecer a formação de cada instrumento. Então, o nosso violão tem uma formação, o contrabaixo nós temos outra formação, o acordeon outra formação, o teclado uma formação totalmente diferente. Então, cada instrumento, um sax, cada instrumento tem sua formação. E aí, dessas notas musicais, nós formamos o nosso instrumento. Então, eu quero estudar um instrumento, vou lá, pego um instrumento e estudo a particularidade desse instrumento. O nosso violão tem a particularidade de ter as notas da seguinte forma, descritas da seguinte forma. A primeira e a sexta cordas, elas têm o mesmo som, ou seja, elas são a mesma nota, porém, elas têm altura diferente. Então, a primeira corda do nosso violão é a corda Mi, a sexta corda também é a corda Mi, porém, a sexta é mais grave e a primeira mais aguda. Então, nosso violão, as notas vão crescendo de cima para baixo, tá certo? E aí eu tenho as demais notas que formam o nosso instrumento. Então, segunda, Si, terceira, Sol, quarta, Ré, quinta, Lá e a sexta, Mi. E aí está formado o nosso instrumento. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Ok? Essas notas, elas são escritas com uma nova linguagem. Essas notas, elas são representadas por letras do alfabeto, que a gente chama de cifra. Então, o que era Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, vai ser representado pelas letras do alfabeto, começando da letra A, tá certo? B, C, D, E, F e a letra G. Então, nós começamos a ler essas notas, né, comumente como do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Porém, nos estudos passados, a primeira nota a ser encontrada foi a frequência da nota Lá. Então, convencionou-se fazer o seguinte: Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, eu pego cada nota nessa sequência, coloco as letras do alfabeto embaixo. Então, o Lá vai ser a letra A, o Si, a letra B, o C, a nota Dó, né? E aí eu vou por sequência. A nota Ré, o D, a nota Mi, um E, a nota Fá, um F e a nota Sol, um G, tá certo? Então, essa particularidade é muito boa e facilita muito na hora de você escrever uma música. Por exemplo, você quer cifrar uma música, então a gente chama isso de cifra, são as notas representadas por letras alfabéticas. Na hora que você estiver escrevendo uma música, você tem lá uma letra de uma música, e se você for estudar a fundo a teoria musical, você vai ver que essas notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, elas vão formar outros conjuntos, conjunto de acordes. Esses acordes vão formar outros conjuntos, que sejam eles maiores, menores, diminutas, com sétima. Então, tudo isso vai ser aplicado no nosso instrumento. Então, se eu conheço essas notas, esses acordes, eu consigo executar algumas músicas ou maioria das músicas, conhecendo essa teoria, aprofundando os estudos nessa teoria, tá ok? Bom, além da cifra,
você também tem outra ferramenta importante, né, que auxilia a execução de música, que são as tabs ou tablaturas. As tablaturas, elas são tracejadozinhos em que vai ter uma numeração. Geralmente a gente, quando pesquisa na internet alguma música, mostra lá a tab ou tablatura com as letras que representam as cordas do violão. Então, vai estar um E, um B, um G, um D, um A, outro E, que é representando as cordas do violão solta. Essas tab vai estar com um monte de numerozinho. E esses números representam as casas do instrumento. Então, quando você vê essa tab, você lê ela ao contrário, o violão tivesse para você de cabeça para baixo. Então, a primeira tracejadozinho na sua tela, quando aparecer, vai ser a primeira corda do violão, a corda de baixo. Então, vai estar com o violão invertido, como se fosse um espelho. Primeira corda de baixo vai estar na tab lá em cima, a segunda em sequência, a terceira em sequência, e a sexta corda vai estar embaixo. Ao invés de estar em cima, vai estar embaixo. E aí os numerozinhos representam as casas do violão, tá certo? Então, essas tab, ela faz com que você execute uma música, mas não de forma 100% precisa. Uma leitura 100% precisa de uma música, você tem que ler através de uma partitura. A partitura que lhe dá todo o esqueleto de uma música. Demonstra ritmo, as pausas, né? Todo o arranjo do instrumento, todo no seu tempo colocado. E aí vocês têm que conhecer o que são cocheias, semicocheias, são os elementos que fazem parte da partitura. Esses elementos também vocês vão estudar no decorrer dos conteúdos que vêm relacionados à teoria musical. E serve muito para lhe auxiliar na hora de você executar músicas. Por isso que a música ela é universal, porque a mesma partitura que você escreveu hoje aqui, ela é lida no Japão, ela é lida em qualquer país, na Europa, qualquer país você consegue executar de forma precisa tudo o que está escrito naquela partitura. Então, a partitura é a forma mais precisa de executar uma música. Por isso que é uma linguagem universal. Então, independente da língua que a pessoa fale, independente de qualquer coisa, a partitura ela sempre vai estar precisa. Ela vai estar originalzinho o que foi escrito ali, o que o compositor, o artista deixou escrito. Então, pessoal, com essa visão geral de qual a importância da música, né? Vocês viram a importância da música na nossa sociedade. Você viu que a música ela está presente no nosso dia a dia. Vocês viram que para estudar um instrumento, você necessita conhecer um pouco da teoria musical, que essa teoria ela é aplicada no nosso violão de uma forma, no teclado de outro, no acordeão de outro. Então eu convido vocês, estudem o instrumento, tá certo? Porque a partir disso aí você vai conseguir desenvolver ou melhorar ainda mais suas atividades, seja nos seus estudos na escola, seja no seu trabalho, seja no seu dia a dia. E dou uma dica a vocês e digo que o mais difícil não é aprender a tocar um instrumento. O instrumento em si, ele aos poucos vai lhe mostrando os caminhos que você deve seguir e você vai começando a seguir esses caminhos, entrando no mundo da música e não vai querer mais largar. Porém, o mais difícil é você ter todo dia 10 minutinhos, no mínimo 10 minutos de atenção para dar ao instrumento e à teoria para você conseguir estudar. Então, o mais difícil é você conseguir ter o compromisso todo dia, ter a perseverança de estudar. Então, o mais difícil é você conseguir tentar ao máximo absorver todo dia um pouco de conteúdo sobre a música, buscar cada vez mais se aprofundar no mundo da música e conseguir cada vez mais aumentar o seu conhecimento com relação à música. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter contribuído para que tirar algumas dúvidas de sua cabeça. Espero que vocês, a partir de hoje, desenvolvam cada vez mais a prática da música
nas suas atividades diárias. Muito obrigado, paz e bem a todos.